Meus irmãos, a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 16. João, capítulo 6, versículo 16. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade que Ele me concede de poder conhecer esta casa, poder ser porta-voz do Senhor a uma mensagem ao coração da igreja. Agradeço também ao pastor dessa casa e permite honrosamente assumir essa tribuna para falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vim com o meu coração disposto a falar tudo aquilo que o Senhor colocou para que a igreja ouça. Mas eu já fui presenteado de tudo que eu recebi aqui nessa noite. Só o Senhor sabe, irmãos, quão refrigerante foi chegar a este lugar e saber que o Senhor é aquele que cuida, aquele que conhece, que sabe de todas as nossas necessidades. É nesse mesmo espírito que eu quero ler essa passagem com vocês. João capítulo 6, a partir do versículo 16, vai falar: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou até a terra para onde iam. Amém? Irmãos, eu gosto de me debruçar sobre a palavra, entendendo todos os pormenores do texto, tudo que o texto fala. E algo maravilhoso do Evangelho de João é como João ele apresenta a Jesus pelas suas características, através dos exemplos e passagens que ele dita. João é o último evangelista a escrever o seu evangelho. Quando ele escreve o seu evangelho, a maioria dos apóstolos, se não todos, já haviam morrido. Ele, o último apóstolo vivo, ele começa a escrever acerca daquilo que ele viu. Ele começa como testemunha ocular, a anunciar quem era esse Jesus. Que as pessoas entregaram a sua vida, que as pessoas estavam perdendo alguns bens até, que as pessoas estavam padecendo. Quem é esse Jesus? Quem é o Jesus que nós servimos? Quem é o Jesus que viveu há alguns anos atrás, há milhares de anos atrás? Quem é este homem? E nada melhor, irmãos, para descrever uma característica de alguém, do que um episódio que essa pessoa fez. Do que algo que demonstra, através de um episódio, a característica dessa pessoa. Eu sou papai há 3 meses, irmãos. Na hora que o irmão falou da filhinha ali, eu vi o meu futuro. E se eu descrever os irmãos que a minha filha é muito linda, os irmãos não vão compreender. Mas se eu falar que hoje nós fomos dar vacina na minha filha, e aonde eu passava alguém falava: que menina linda, você logo vai entender através dessa situação uma característica dela. Se eu falar que minha filha é muito simpática, você não vai entender. Mas se eu falar que no último domingo a gente apresentou ela na igreja, e que todo mundo que ela olhava, ela ria, você vai entender que ela é muito simpática. Quando João começa a apresentar quem é esse Jesus, ele começa colocando Jesus no princípio da história. Ele começa colocando Jesus aonde Jesus sempre esteve.
Ele começa colocando Jesus aonde Jesus estava no começo de toda a história. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é o Jesus que nós servimos, irmão? Ele não apareceu no meio da história. Ele não foi alguém que apareceu apenas milhares de anos atrás. Ele não foi alguém que apareceu na sua vida apenas no momento da sua conversão. É aquele que desde o princípio já era. Todas as coisas foram feitas por Ele. Antes que você existisse, Ele já tinha o controle de tudo nas suas mãos. Capítulo após capítulo, João então começa a apresentar esse Jesus. Ele coloca que Jesus não era apenas um homem, ele não era apenas alguém que viveu a milhares de quilômetros de nós, era o próprio Deus andando entre nós. No capítulo de número 3, Jesus está conversando com um homem chamado Nicodemos, e este homem, um grande conhecedor da história do povo e da lei do Senhor, começa a falar com Jesus. Nós bem sabemos que o Senhor é mestre, e as coisas que o Senhor realiza é de um enviado de Deus. O Senhor é um homem de muito conhecimento, mas ele vira e fala para Nicodemos: Nicodemos, eu não sou apenas um mestre. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mestre fala coisas que às vezes nós não aplicamos na nossa vida. De mestre está cheio na internet, ele fala e ele tenta realizar alguma coisa, mas nada acontece na sua vida. Mas as palavras do nosso Jesus, elas são mais penetrantes do que a espada de dois gumes. A palavra do nosso Senhor Jesus, ela transforma a vida, ela restitui casamento, ela restitui emocional, ela entra no nosso coração, aonde só o Senhor pode alcançar. Capítulo de número 4. Jesus está conversando com a mulher samaritana, e após contar toda a situação da vida daquela mulher, aquela mulher então fala assim: bem vi que o Senhor é profeta. Ele fala: ah, mulher, se você soubesse quem fala contigo, porque o Jesus que nós servimos não é nem apenas um homem que viveu lá na Palestina. Ele também não é apenas um mestre que fala coisas que nós saímos do culto e não se aplicam mais na nossa vida. Ele também não é apenas um profeta que fala e realiza coisas na nossa vida. É o próprio Deus, andando e operando no meio do mundo. Quando nós chegamos ao capítulo de número 6, Jesus está reunido com os seus discípulos. E ele tinha acabado de operar um grande milagre, a multiplicação de pães e peixes. Ao operar esse grande milagre, versículos anteriores ao que nós lemos, vai falar que Jesus sabia que aquele povo queria proclamar ele rei. Então ele obriga os discípulos a entrarem no barco. O texto de Marcos 6 e Mateus 14 vão falar exatamente desta passagem. E eles usam esses termos: ordenou-os, obrigou-os a entrarem no mar. João está apresentando Jesus em todas as partes, irmãos. Mas chega um momento que ele quer reapresentar Jesus para aqueles que já o conheciam. Quem iria viver essa experiência agora não era alguém que não conhecia Jesus, era alguém que já era discípulo. E Jesus ordena que os discípulos entrem no barco. Nós estamos falando daquele que todas as coisas foram feitas por ele. Será que ele não sabia o que esperava os discípulos no meio do mar? Ele sabia. Mas tem hora que ser discípulo é muito difícil. Tem hora que ser discípulo é muito complicado. Mas ser discípulo me leva a experiências que outras pessoas que não são discípulos não vivem com ele. Preste atenção.
Aqui nessa praia, haviam pessoas que ouviram os ensinos de Jesus. Haviam pessoas que comeram do pão da multiplicação. Mas só quem é discípulo, o Senhor ordena entrar no barco. Só quem é discípulo não tem escolha de ir para onde quer. Não tem escolha de fazer o que quer. Não tem mais escolha de andar no horário que quer. Quem é discípulo, o mestre fala vai, e ele vai. O mestre fala fica, e ele fica. O mestre fala anda, e ele anda. Ai, oste biriaia. Discípulo não tem mais vontade própria, agora eu faço aquilo que meu mestre me manda. Antes eu fazia como a multidão, o culto acabava, eu até ouvia alguma palavra, até comia do milagre, mas eu ia para minha casa e fazia aquilo que eu queria. Eu só fazia parte da multidão. Ouvir o que o Senhor fala, comer do milagre da multiplicação não me torna discípulo. Discípulo eu sou quando eu vou para onde Ele manda eu ir. Discípulo eu sou quando eu paro, quando Ele me manda parar. Discípulo eu sou na hora que eu vou fazer o que Ele me manda fazer. Só que por vezes, obedecer me levará para situações complicadas. Por vezes, obedecer me levará a situações complicadas. O que acontece aqui, irmãos? Jesus sabia, mas era o momento deles terem a própria experiência com o Jesus que eles serviam. Jesus sempre tira proveito de situações para os seus discípulos, irmãos. Ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não consiga ver, Jesus sempre tira proveito das situações para os seus discípulos. Aqueles homens, então, eles saem. E já depois de terem navegado cerca de 25 ou 30 estádios, cerca de 5,5 km, eles estão próximo à metade do mar da Galileia. Esse mar é um lago que ele tem 14 km por 21. Eles estavam chegando a cerca de 5,5 km, 6 km de distância. Começa uma grande tempestade de vento. Preste atenção. O que acontece aqui, irmãos, não é obra do inimigo. Preste atenção. O mar da Galileia, ele é um mar, um lago, localizado em uma região abaixo do nível do mar. Ele é cercado pelas colinas de Golã. E ao norte existe o Monte Hermon. Os ventos sopram do norte, passam pela cordilheira, fazem uma pressão nos ventos quentes do lago, e se começa uma grande tempestade de vento. Se você der um Google, como eu já dei um Google, você vai ver que comumente ainda acontecem tempestades de vento na região. Isso quer dizer que não era levante. Isso quer dizer que não era obra do inimigo. Isso quer dizer que coisas acontecem naturalmente. O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva também cai para o justo e para o injusto. O carro do justo é roubado, o carro do injusto também é roubado. Nessa terra onde nós estamos, ser discípulo não me impede de viver situações complicadas do natural dessa vida. Neste mundo que nós vivemos, ser discípulo não me impede de viver complicações. E isso, irmão, é o mais próximo que nós conseguimos descrever da nossa vida. Porque por vezes parece que a nossa vida é como um terreno sólido. A gente pisa e a gente tem firmeza onde está pisando. Mas a nossa firmeza está no quanto a gente tem na conta. A nossa firmeza está num registro.
A nossa firmeza está num carro, a nossa firmeza está numa boa casa, a nossa firmeza estão em coisas transitórias. Só que uma hora eu sou mandado embora, uma hora a crise vem, uma hora a casa acaba, a casa derruba, uma hora o carro enferruja. Todas essas coisas são voláteis. Bate um vento e a gente não consegue mais firmar o pé. Só que a gente precisa lembrar que alguém me mandou para o meio desse mar, conhecendo tudo que estava me esperando lá. Se eu sou discípulo, eu não caminho pela minha própria vontade, eu caminho numa direção que este mestre me mandou. Confia, irmão, na palavra que foi liberada. Se o Senhor te mandou, então vai, continua avançando. Se o Senhor te mandou atravessar, atravessa, continua atravessando. Não importa se o vento bate, não importa se tudo treme, você não está nos seus pés, mas na palavra que foi lançada. Caminha, atravessa. A palavra do Senhor foi travessa, passa. Você não caminha pelo que vê, mas pela palavra que foi liberada. Chega o momento que aqueles homens começam então a temer no seu coração. Há uma situação diferente aqui. Marcos capítulo 4, Lucas 8, Mateus 8 vai falar de uma passagem onde eles estão neste mesmo mar. O mar também fica revolto, mas Jesus está na polpa do barco. Dessa vez Jesus não está lá. Mas eu gosto do texto de Mateus. Mateus 14 vai falar que Jesus, vendo o que estava acontecendo e que já estavam fadigados de remar, ele começa a ir até o encontro. É porque às vezes parece que ele não está lá. E pode ser que às vezes você nem veja ele lá. Mas isso não quer dizer que ele perdeu você de vista. Pode ser que você não esteja enxergando. Pode ser que não pareça nem que ele está dormindo. Parece que ele nem está lá. Pode ser que você olhe e não enxergue ele fazendo, ele realizando. Mas isso não quer dizer que ele não está te vendo, que ele não está enxergando o que está acontecendo. E preste atenção, irmão. Jesus começa a andar uma trilha de 5,5 km em cima da água. Se você não viu é porque você ainda não consegue enxergar. Mas ele já está indo ao encontro da embarcação. Ele já está caminhando em direção à embarcação. Não importa se você não vê, não importa se você não enxerga, ele te viu e caminha na sua direção. É simples, irmão. Como que eu vou enxergar 5 km para frente no escuro? Eu não enxergo. Mas aquele que criou o mar, vendo que eles já se fadigavam de remar, Jesus se levanta e vai ter com eles. Vendo que a onda está batendo e que já estamos fadigados de remar, Jesus se levanta e vem ter conosco nessa noite. Vendo que a onda está forte, que meu braço já está cansado, é como já foi dito aqui hoje, é o momento de tirar o meu braço e lembrar que o braço dele nunca falhou. É o momento de eu descansar e saber que ele é aquele que nunca me perdeu de vista. É o momento de eu me lembrar que ele é aquele que acalma o vento, ele é aquele que acalma a tempestade, ele é aquele que vem ao meu encontro, porque vendo que estavam fadigados de remar, Jesus se levanta e começa a ir ao encontro deles. Irmão, recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele já está caminhando em nossa direção. Não importa se até hoje você não viu, não importa se até hoje você não ouviu nada, se o que você está ouvindo é barulho de onda batendo na popa do barco, lembre-se que já está vindo andando por cima da tempestade, por cima do mar, aquele que tem todo o controle nas mãos.
Jesus vem. Irmão, 5,5 quilômetros, quase 6, na água. Eu não consigo andar isso na terra, irmão. Minha mulher me aperta para eu fazer uma caminhada, irmão. 3 quilômetros, meu joelho já está. Jesus vem pela água. Jesus vem andando pelo que estava amedrontando os discípulos. Jesus vem andando por onde para os discípulos era instável. Jesus vem andando por onde para os discípulos era amedrontador. Jesus caminha por cima daquilo que me amedronta. Jesus caminha por cima da minha instabilidade. Jesus é muito maior do que o que me assombra, o que me assusta. Ele vem andando com firmeza, porque os passos dele são os passos daquele que criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que tem o controle de tudo. Jesus vem andando até o barco. Chegando no barco, vai falar que os discípulos estão meio agitados, com medo já de tudo que está acontecendo. Eles olham e começam a gritar, achando que era um fantasma. Preste atenção em algo, irmão. A falta de fé na palavra que o Senhor já liberou sobre mim, me faz não enxergar o seu trabalhar, e enxergar errado aquilo que Ele está fazendo por mim. Às vezes Deus está fazendo, e eu estou achando que isso aí não é de Deus não. Às vezes Deus já está realizando, eu nem enxergo. Mas quando eu começo a ver, eu já acho que é obra do fulano ou do ciclano. Irmão, o Senhor Jesus é aquele que realiza, criando do nada, mas Ele também multiplica de onde existe. Ele é aquele, irmão, que faz brotar dinheiro na conta, mas Ele também é aquele que abençoa através da vida de outro irmão. Ele é aquele que faz uma pessoa lembrar do seu nome aleatoriamente. Mas Ele também é aquele que lá pelo aquele homem lá da tua casa, abre uma porta de emprego para você trabalhar. Tudo é a mão do Senhor. Só basta a gente se lembrar que a palavra foi lançada por Ele. Eu estou andando na direção que Ele me deu. Se eu estou caminhando na direção que Ele me deu, não adianta eu olhar para o milagre vindo acontecer na minha frente e achar que não é da maneira que eu gosto, e achar que não é da maneira que eu acho que é bom, pensar que não é da maneira que tem que fazer, e assim não é Ele que está fazendo, irmão. Entende? O Senhor age da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do modelo que Ele quer. Ele faz através da vida de outros, Ele faz através da vida de conhecido, Ele faz através da vida de quem a gente não conhece. Ele usa pai e mãe para abençoar filho, Ele usa filho para abençoar pai e mãe, Ele usa irmão para abençoar cunhado, Ele usa cunhado para abençoar o outro. Ele faz através de quem Ele quiser, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Todos estão de acordo com a sua vontade. Por muito tempo, irmãos, eu não entendia o cuidado de Deus, porque Deus estava usando pessoas próximas a mim para me abençoar. Até o momento que estava tudo concluído, terminei a minha casa, irmão. Minha casa é bem pequenininha, mas é minha. No meio da pandemia, irmão, estava tudo fechado. Nós ia buscar colchão embaixo das portas, assim. Cama, entrava pelas portas de aço na metade. Tudo. Não coloquei uma porta, nem uma janela na minha casa. Foi tudo o Senhor que me deu. Só que era alguém próximo. Aí eu falava assim, também, né? Isso aí não é Deus, não. É o fulano que é meu amigo. Gosta de mim, né? Está ali comigo a vida inteira. Até o momento que eu lembrei de uma profecia que o Senhor me entregou em fevereiro.
A pandemia começa no fim de março. Eu mudo no meio de maio. A casa estava só no reboco. No meio da pandemia termina a casa. Coloca a pia, coloca mármore, coloca esquadro, coloca a porta, janela de alumínio branco, coloca a porta de correr, todas as coisas chegando. Eu não tinha dinheiro, ninguém tinha, mas as coisas começam a acontecer. E eu lembro que lá em fevereiro uma palavra foi lançada falando assim: meu filho, os ventos estavam contra você, mas hoje o Senhor fala que eles estarão a favor de você. Você estava remando contra, mas os ventos estarão te fazendo remar a favor de onde você está indo. E eu comecei a lembrar daquela profecia e falando: se não é o Senhor que abre a mão daquele que me abençoa, quem será que abre, se não é o Senhor que abre o coração daquele que me abençoa? Quem será que abre? É Ele que conhece mente e coração, é Ele que conhece a estrutura do homem. Todo homem se dobra diante dEle e diante da sua vontade. E eu sinto hoje no meu coração essa palavra ser liberada sobre você. Talvez você tenha caminhado hoje e os ventos estão contra você. Talvez a embarcação ainda está tremendo e o vento tem castigado a sua embarcação. Mas a palavra do Senhor hoje para você é: e levanta a mão, irmão, se você quer receber essa palavra. Os ventos estão a favor de você. Ele está fazendo o vento caminhar de acordo com a direção que Ele te entregou. Os ventos mudam nessa noite, porque o dono do vento, o dono do mar, muda os ventos ao seu favor. Ele está para chegar perto do barco. Então os discípulos se amedrontam. Jesus vai falar: ô irmão, sou eu, não temais. Só que preste atenção nisso. Jesus está falando no meio de um mar revolto. Ele primeiro está olhando para os discípulos. Irmão, me permite imaginar, irmão, por favor. Eu sou assim, irmão, eu gosto muito de pensar nas coisas. Jesus parado, onda batendo na cara de Jesus, irmão. Calma, sou eu. Ele direciona a palavra primeiro aos discípulos, para depois direcionar para o mar. Antes de resolver a situação, Ele quer resolver o discípulo. Não adianta achar que Ele só aparece quando tudo acalma. Ele aparece no meio da tormenta e fala: sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Eu quem, irmão? É só eles se lembrarem, eles ainda tinham cesto de pão e peixe da multiplicação lá dentro do barco. Sou eu quem? Aquele que já realizou na sua vida, aquele que foi te buscar quando você ainda estava afundado no pecado, aquele que desceu, morreu e ressuscitou, porque tinha um plano na sua vida, o plano de salvação. Eu quem? Aquele que deu vigor para você se levantar hoje, firmar os pés no chão e poder ir trabalhar. Eu quem? Aquele que foi o provedor da sua vida durante anos, aquele que foi o provedor da sua vida quando te faltou emprego, aquele que foi o provedor da sua vida quando te faltava trabalho, aquele que foi o pai do órfão, aquele que foi o marido da viúva, aquele que foi aquele que não tinha emprego, que não tinha carro, que não tinha casa. Ele sabia que precisava de Jesus e Jesus nunca faltou. Ele é aquele que já fez. É só se lembrar. Sou eu, não temas. Irmão, quando eu era mais jovem, eu pensava, irmãos, me perdoem, eu pensava que caminhar por fé era você saber o que vai acontecer depois. Não, eu achava.
achava que as irmãs do coque, elas sabiam o que ia acontecer no outro dia. Era assim que eu pensava. Eu achava que a fé era eu saber das coisas antes. Irmão, eu orava para eu saber das coisas antes, assim, incansavelmente. Até o momento que o Senhor me levou para um trabalho em Cidade Tiradentes. Eu morando em Hermelino Matarazzo. Tinha acabado de me formar na faculdade. Meu plano para aquele ano era especializações e muito dinheiro no meu bolso. O Senhor me mandou para a obra, para fazer onde ninguém queria fazer, para fazer o que ninguém queria fazer. E irmão, eu fui com um carro que ele ficava às vezes metade no caminho quando eu ia. Eu não estou brincando não, irmão, meu escapamento ficou pelo caminho uma vez. Fui fazer o que o Senhor me mandava. E tempo a tempo, o Senhor foi dando da sua graça na minha vida. Às vezes, a gente precisava de alguma bênção, o Senhor nos entregava. Minha filha nasceu em dezembro. Irmão, a gente só tem um quarto, mas meio quarto ficou para ela. Deus me deu até a tinta para pintar meia parede. É meio rosa a parede agora, irmão. Tem uma cômoda cheia de roupa. Eu não gastei quase nada com roupa. Em cima do guarda-roupa está cheio de fralda. Eu não comprei uma fralda. Aí chega o momento em que a gente entra com a dificuldade. E eu me lembro da passagem de Abraão. Abraão já tinha recebido uma promessa do Senhor que ele seria pai de uma grande nação. Se passa 25 anos. Tem complicação na família. Ele enfrenta a guerra. Ele tem que sair do lugar onde ele estava. Tem que dividir o espaço de território com seu sobrinho que está brigado. O Senhor chama ele e fala assim: Abraão, eu sou o seu escudo. Ele está falando tudo o que aconteceu até agora. Quem te protegeu fui eu. Caminhar por fé não é saber o que vai acontecer no dia seguinte, mas é ter a certeza de que se Ele fez até hoje, por que Ele não fará amanhã? Quando Jesus olha para eles e fala: sou eu, não temas, é porque a nossa segurança não pode mais estar no mar calmo apenas. A nossa segurança não pode estar no tamanho do barco que a gente está. A nossa segurança não pode estar apenas num vento tranquilo, em algo que não chacoalhe o nosso barco. A nossa segurança deve estar naquele que me direcionou com a sua palavra, naquele que mandou eu passar e atravessar. A minha fé deve estar naquele que tem todo o controle nas suas mãos. Sabe por quê, irmão? Porque o mar, ele está sendo acalmado. Ele não está transformando o mar. Ele está acalmando o mar. Quer dizer que uma hora de novo o vento bate. Falei para os irmãos, é pressão atmosférica. Uma hora acontece de novo. Só que quem foi transformado, quem foi transformado não chora mais de qualquer vento. Quem foi transformado não se amedronta mais com qualquer onda. Quem foi transformado se lembra que a palavra é: sou eu. Não temas, sou eu. O maior milagre é dentro do barco, irmão. Fora do barco ele acalma, dentro do barco ele transforma.
Fora do barco ele deixa as coisas ali, ó. Dentro do barco, ele está transformando a essência. Dentro do barco ele está fazendo aquele que não cria crer. Dentro do barco ele está fazendo aquele que não abria mais a boca para glorificar. Dentro do barco ele está fazendo aquele que já estava meio desacreditado, acreditar que ele continua fazendo. Dentro do barco ele está renovando aquele que já estava cansado. Dentro do barco ele está dando liberdade para quem já estava cativo. Lá dentro do barco ele está fazendo uma transformação, porque fora do barco as coisas se acalmam, mas quem garante que vai ficar calmo para sempre? Nós estamos sujeitos a ondas baterem na embarcação, mas se eu me lembro que quem está comigo é aquele que é o dono do mar e de todas as coisas, nada mais pode me parar. Se tem algo, irmão, que precisa ficar claro, é que antes de acalmar a situação, a palavra é lançada para você hoje. Sou eu, não tem mais. Pode ser que você saia daqui, irmão, e você chegue em casa com o problema, mas é que o problema não te amedronta mais. A palavra lançada é: sou eu, não tem mais. Pode ser que você saia daqui e continue hoje tudo a mesma coisa de como você entrou, mas é que você não está mais confiando pelo que você vê, você confia na palavra que foi lançada pelo Senhor. E se tem algo que o Senhor me trouxe para falar com você nessa noite é: sou eu, não tem mais. Antes de acalmar a tempestade eu mudo você, antes de acalmar a tempestade eu transformo você. Irmão, o Senhor traz ao meu coração uma palavra para quem está com a mente inquieta. Você está até pensando em tomar algum remédio para conseguir dormir nessa noite, mas a palavra do Senhor para você é: sou eu, não tem mais. Sou eu, não tem mais. Para você que está meio angustiado, amargurado no teu coração, você até pensou: será que não é depressão que está querendo me pegar? A palavra do Senhor para você é: sou eu, não tem mais. Sou eu, não tem mais. O vento ainda está batendo, a onda ainda está subindo, mas a palavra do Senhor para você é: sou eu, não tem mais. Sou eu. É momento de olhar para Ele, porque se a gente olhar para o mar, as coisas vão começar a dar errado. É nesse texto, lá em Mateus, que vai falar que aquele que a gente sempre se identifica: Pedro, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até o seu encontro, por cima das águas. Pedro sai, e vai falar que ele começa a caminhar por cima das águas, mas tirando os olhos de Jesus, e começando a se amedrontar pelas ondas que estão do lado, ele começa a afundar e grita: Senhor, socorre-me. Ele fala: por que você tem medo, homem de pequena fé? Ele tira Pedro de lá, e aquilo que ele fala para você é a mesma coisa. Se continuar olhando para a onda batendo, vai começar a afundar. Mas por que você está com tanto medo, homem de pequena fé? Eu já falei para você: sou eu, não tem mais. Aquilo que eu ando por cima, você também andará. Aquilo que é instabilidade para você, mas é firmeza para mim, também vai ser para você. É para caminhar por cima com Jesus. Se não der de barco, irmão, vai flutuando por cima da água, mas a palavra lançada se cumprirá. Sou eu, não tem mais. Os discípulos então o recebem na embarcação. O texto vai falar: eles de boa mente o receberam na embarcação. Então Jesus disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E o mar se acalma. Irmão, tem coisa que o Senhor só vai realizar fora de nós, quando Ele tiver realizado primeiro em nós.
Só quando eles já recebem de boa mente, é que o Senhor acalma o vento e a tempestade. Tem coisa que só vai ser realizada na nossa vida, quando Ele realizar em nós. Irmão, tem algo aqui maravilhoso. Eu disse no começo, que era Jesus se apresentando neste livro. Só que no capítulo 6 ele está se apresentando aos discípulos, irmão. Gente que já conhecia, que já caminhava com ele. Se você for para Mateus 8, Marcos 4, Lucas 8, é a primeira experiência onde Jesus também acalma um vento e a tempestade. No final desse texto vai falar que eles se perguntam, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Há uma pergunta, há um questionamento. Só que dessa vez Jesus não está lá. Jesus acalma o vento e a tempestade. Mateus 14 vai falar que no final eles dizem, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Tem coisa que a gente vai passar várias vezes, até entender quem é Ele. Não importa se eu passei e Ele já acalmou, pode ser que tenha tormenta de novo, para eu entender que verdadeiramente, Ele tem o controle de tudo. Verdadeiramente Ele pode todas as coisas. Verdadeiramente Ele tem o controle do mundo nas mãos, o controle da história nas mãos. Verdadeiramente. Quem é o Jesus que você serve? Quem é o Jesus que você serve? Ele é muito maior do que apenas um homem que viveu lá na terra de Israel. É muito maior do que apenas um mestre de grande conhecimento. Muito maior do que apenas um profeta que fala alguma coisa da minha vida. Ele é aquele que comanda o vento. Ele é aquele que comanda o mar. Ele é aquele que, num momento de angústia, um homem chega a questionar: se eu pudesse me encontrar agora com o meu Criador, eu perguntaria para Ele, e Ele teria que me responder, por que eu estou passando por essas situações? Mas chega um momento em que o Criador vai falar com ele, e fala: quem é esse que faz tanta pergunta sem entendimento? Então Jó, agora eu vou te perguntar e você vai me responder. Onde é que você estava quando eu fiz a fundação da terra? Ô Jó, você sabe por acaso aonde que é a casa do raio? Aonde que mora o relâmpago? Ô Jó, quem faz descer a chuva todos os dias sobre a erva? Quem é o pai do orvalho? Você sabe, Jó? Então me faz saber. Você sabe quem foi que falou para o mar: até aqui e daqui você não passa mais? Onde você estava quando eu criei o mundo? Ele termina falando: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Hoje é dia, irmão, de você colocar tudo aos pés do Senhor de verdade. Hoje não é só ato simbólico que Ele quer de você, Ele quer todo o seu coração derramado na presença dEle. Oh irmão, eu sinto todo o meu corpo arrepiado, porque o Senhor está falando com você. Chega de apenas ato profético, eu quero o ato do coração. Eu quero um coração derramado na minha presença. Não importa o que te espera lá fora, saiba que a palavra é: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Eu não creio pelo que eu vejo, eu creio por quem Ele é. Eu não creio pelo que eu vejo, eu creio por quem Ele é. Eu creio que Ele é o Criador. Eu creio que Ele tem todo o domínio nas suas mãos. Eu creio que Ele tem todo o poder nas suas mãos. Eu creio que Ele fala: haja, e começa a existir. Eu creio que Ele fala: para, e tudo se calma. Eu creio que Ele faz, eu creio que Ele realiza. Eu creio. Eu quero saber se
há alguém entre nós que por um acaso ainda não serve ao Senhor Jesus, e que nessa noite sabe que esta palavra foi ao encontro do teu coração, para que você enfim entregue sua vida para aquele que é dono de todas as coisas. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e tem hoje a oportunidade de se reconciliar com Deus. Se houver alguém, faça um sinal com a sua mão e nós iremos orar por você. Eu não quero me demorar, irmão. A palavra do Senhor foi anunciada e com certeza o Senhor falou aos corações daqueles que estavam disponíveis à sua palavra. Eu faço o convite mais uma vez. Se houver alguém, faça um sinal com a sua mão. Nós iremos orar por você. Pastor, o senhor me permite fazer uma oração? Eu quero convidar aqui, irmãos, para uma oração em que o Senhor tem falado comigo desde o início deste culto. Alguém que precisa de uma cura, irmão, de enfermidade, venha aqui até a frente. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder, e é no nome dele que nós iremos orar nessa noite. Se houver alguém, vem aqui, irmão, e nós iremos orar por você. Me faz andar sobre as águas, tu és